Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. É com muita alegria que iniciamos mais um Evangelho online pelo Grupo Espírita Casa do Caminho, que é situado à Rua Estado de Israel, número 59, na Vila Mariana, em São Paulo, no Brasil. E antes de iniciarmos o Evangelho, cabe uma breve explicação sobre o mesmo. O Evangelho é composto de 4 partes. Primeiramente, a abertura, que agora eu faço, que é o momento da chegada, da nossa conexão. É o momento de voltarmos para o nosso interior, sentindo o pulsar do nosso coração. É o momento de tirarmos da nossa mente as preocupações, as ansiedades, as adversidades. O segundo momento, que será hoje a nossa palestra feita pela Sandra, com o tema Auxílio Espiritual e Esforço Próprio, será o momento da exposição sobre o Evangelho de Jesus, para que possamos assimilar os ensinamentos e procurar vivenciá-los de maneira espontânea, verdadeira, profunda em nosso dia a dia. O terceiro momento é o momento de doarmos, onde todos nós podemos doar através do pensamento, as energias amorosas, acompanhando-as mentalmente, conforme forem sendo proferidas. E, por fim, o encerramento, que é o momento, então, da gratidão, de estarmos abertos aos nossos benfeitores espirituais, para receber todo o envolvimento de amor e carinho que os mesmos amorosamente nos trazem, para que tenhamos confiança e esperança para o nosso dia a dia. Agora, então, depois de explicarmos, vamos buscando uma posição confortável, para aqueles que se sentirem à vontade, fechando os olhos, silenciando os pensamentos, respirando lenta e profundamente e nos conectando a toda a equipe espiritual que já se faz presente em nosso lar, no lugar que estamos, nos ligando aos nossos mentores individuais, a nós, da Casa do Caminho, ao nosso dirigente espiritual, Itaporã, que há longo tempo nos acompanha, e a ele, ao nosso irmão maior, ao nosso querido Mestre Jesus, que com seus braços abertos nos envolve em seu calor, em seu sorriso de esperança, de alegria, que sempre nos acolhe amorosamente e que mais uma vez, no dia de hoje, nos dá a possibilidade de nos unirmos a Ele em mais um dia de grande possibilidade de encontro com sabedoria e exatidão da sua palavra. Se conosco, Mestre, hoje e sempre. Queridos companheiros, estamos mais uma vez aqui reunidos para mais um Evangelho da Casa do Caminho. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos pedindo a Jesus, nosso Mestre, a essa espiritualidade,
que nos torne sensíveis, abertos, para que possamos assimilar as mensagens do Evangelho de hoje, que vai falar, o tema, como vocês ouviram, sobre o auxílio espiritual e o esforço próprio. Então, eu quero começar a reflexão de hoje com as palavras de Emmanuel, que estão no Livro da Esperança, no capítulo 82, e em que ele nos alerta do seguinte, que apesar de Deus nos auxiliar sempre, Ele não nos exime do nosso próprio esforço na conquista dos bens físicos e dos bens espirituais, que nos auxiliarão no nosso progresso evolutivo, como homens encarnados e como espíritos imortais. Então, Emmanuel está nos dizendo que nós precisamos dar de nós, precisamos dar o nosso esforço para que haja o nosso progresso. E ele continua dizendo o seguinte, não te digas sem a obrigação de pensar, de estudar, de influenciar, de programar, agir e fazer. Ajuda-te que o céu te ajudará. Isso, no fundo, minha gente, equivale a dizer que as leis de Deus estão invariavelmente prontas a efetuarem o máximo em nosso favor. Entretanto, elas nada conseguirão realizar por nós, se não dermos de nós a nossa parcela de trabalho. O que é que Emmanuel está dizendo para a gente? Ele está nos dizendo que para receber é preciso dar. Dar o nosso esforço, dar a nossa boa vontade, dar o nosso trabalho, o nosso amor. Enfim, essa parcela que cada um de nós tem no nosso estágio evolutivo em que nos encontramos e que devemos distribuir a todos aqueles que estão ao nosso redor, para o benefício de todos. Porque só assim a gente vai estar colaborando na obra de Deus. Aquele que muito tem, mais se dará e terá em abundância. Aquele que nada tem, até o que tem lhe será retirado, disse Jesus na sua parábola dos talentos. Essa parábola se presta muito bem como exemplo da necessidade de darmos sempre o nosso melhor, mas de irmos além daquilo que se espera de nós, de ter a disposição de multiplicar as ações no bem, em prol do bem-estar de todos, sem nos contentarmos somente com o mínimo necessário, assim como fez aquele servo que recebeu um só talento e o enterrou, porque achava que deveria devolver ao seu senhor somente aquilo que ele havia recebido. Já os outros 2 servos, que receberam 5 e 2 talentos, usaram a sua capacidade, usaram a sua criatividade, usaram o seu dinamismo e o seu trabalho e multiplicaram esses talentos, devolvendo ao Senhor um produto bem avantajado. Esses, na parábola de Jesus, foram parabenizados e foram considerados servos fiéis, ao passo que o outro foi considerado mau e preguiçoso, e tudo o que tinha lhe foi tirado. Jesus falava por parábolas, que era uma linguagem, eram historietas com linguagem própria
ao entendimento daquelas pessoas que o seguiam. Então, ele usava os elementos que aquelas pessoas conheciam, os elementos da natureza, os elementos do comércio, como essa coisa dos talentos, não é? E as parábolas eram sempre simbólicas. Mas quando Jesus as falava, ele não estava falando só para aquelas pessoas daquela época, porque ele sabia que essas palavras dele iriam correr as gerações. Ele falava para nós. E essa parábola dos talentos é uma alegoria para nos ensinar que tudo o que nós recebemos de Deus, todos os nossos dons, a inteligência, a criatividade, o amor, o trabalho, devem ser multiplicados através do nosso esforço, da nossa boa vontade, da nossa energia, da nossa vontade de fazer o nosso melhor, de ir além do que só o que nos é pedido, não é? Para que todos possam usufruir das nossas boas ações. Para que elas derramem a todos em abundância e não fiquem enterradas, restritas somente aos nossos próprios interesses. As nossas ações não devem ser egoístas, minha gente, visando somente o nosso bem-estar, aquelas coisas que interessam a nós ou aqueles que estão ao nosso redor. Isso seria se contentar com apenas devolver aquilo que nos foi entregue por Deus, sem nenhum acréscimo de produtividade. Paulo de Tarso, na sua carta a Timóteo, vai dizer a ele: não despreze o dom que há em ti. E Emmanuel, explicando esta passagem, diz que o campo de experiências e lutas terrestres é obra extensa do Cristo, em que cada trabalhador terá certa particularidade de serviço. Olha o que o Emmanuel está dizendo. Ele está dizendo que as nossas lutas terrestres, que as nossas experiências de vida são extensão da obra de Jesus. Que nós devemos atuar com os dons que cada um tem, e são diferentes em cada pessoa, com as particularidades que cada um tem. E Emmanuel diz mais ainda. Ele diz que diariamente existe farta distribuição de luz espiritual para aqueles que já estão com o coração aberto para receber essa luz. Olha, minha gente, que coisa linda! Aqueles que estão abertos para receber a luz. Quem são estas pessoas? Os que trabalham no bem, os que se doam, os que se ligam à espiritualidade, os que estão em sintonia com Jesus, estes recebem fartamente a luz que vem do alto diariamente. Mas, diz Emmanuel, não é razoável conferir instrumentos novos a mãos ociosas que entregam enxadas à ferrugem. E aí, como é que nós entendemos isso? São aqueles que são os egoístas, os que se fecham em si mesmos, aqueles que não olham o outro, não pensam no próximo, aqueles que deixam as enxadas enferrujarem, que não trabalham pelo bem. Esses não recebem esta abundância de luz espiritual que Deus nos dá frequentemente. E vejam bem que há uma correlação de pensamentos dessas palavras de Emmanuel com a parábola dos talentos. A quem tem, mais se dará. Vejam que cada servo recebeu uma soma particular de talento, conforme o seu dinamismo. Isto é, ele recebeu
essa força realizadora do alto, que cada um deve expandir, que cada um pode expandir ou não, segundo a sua disposição para o trabalho com Jesus. Haroldo Dutra vai nos dizer que talento não era uma moeda como se pensa, mas era uma medida de peso. Assim diz ele, o servo que recebeu a carga mais pesada foi aquele que, através do seu dinamismo, da sua energia, multiplicou, produziu mais. Jesus já nos dizia, ninguém carrega uma cruz mais pesada do que pode. Cada um de nós tem o seu quantum de trabalho a fazer. Assim, pode ser um dever mais leve, uma missão, um dever mais leve ou mais pesado, de acordo com o estágio em que estamos, ou de acordo com o planejamento espiritual de cada encarnação. O importante é que com nossa energia, com o nosso esforço, nós sejamos produtivos, criativos para desempenhar a tarefa que nos cabe. E que nós multiplicamos os nossos talentos, ao invés de enterrá-los. É disso que se trata essa parábola, de fazer a nossa parte e confiar que Deus fará a dele. A vida responde conforme a nossa postura diante dela. Nós devemos usar toda a nossa capacidade para multiplicar os bens da vida. Diz o nosso querido Mestre Jesus, pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e a porta se vos abrirá. Na verdade, todos nós precisamos de ajuda. Nós fomos criados para compartilhar, para repartir, para trocar, para servir. Mesmo nesta pandemia, em que muitos de nós estamos aí fechados nas nossas casas, mas temos muita oportunidade de servir, de compartilhar, de fazer o bem a todos aqueles que estão ao nosso redor, de conservar e multiplicar a nossa paciência, a nossa tolerância. Em qualquer lugar que a gente esteja, é possível realizar o nosso trabalho. E foi Jesus que nos deu primeiro o seu exemplo. Ele, quando foi fazer a sua missão, podia muito bem fazê-la sozinho. Ele é o Cristo, ele é o Espírito puro. Mas ele veio dizer que nós precisamos compartilhar. Precisamos trabalhar uns com os outros. E ele primeiro escolheu os 12 apóstolos para caminharem com ele. Mas ele delegou muitas outras tarefas a todos os discípulos que o seguiam. E mostrou a todos nós que estamos juntos para servir e não para ser servidos. Essa foi uma grande lição de Jesus. Ele que era o mestre, ele servia. Ele mostrou que uns precisamos dos outros. Sabe por quê? Porque nós somos diferentes e temos que trocar. Temos dons diferentes, estamos em degraus de evolução diferentes. E por isso devemos nos ajudar com a troca, com a doação daquilo que nós já conquistamos. Os mais fortes sempre precisam ajudar os mais fracos. Ninguém é melhor ou pior. Nós estamos em degraus diferentes. Por isso nós não devemos nos comparar a ninguém. E nem querer imitar ninguém também. Porque a vida, minha gente,
não é uma competição para ver quem chega primeiro. É uma oportunidade de crescimento. É uma oportunidade de amadurecimento do espírito. É uma oportunidade de despertar as virtudes divinas que dormem em nós. E para isso, nós temos que ter consciência plena de que somos filhos de Deus, de que temos a genética do Pai, de que temos todas as potencialidades divinas em nós, e que para despertá-las, através das experiências da vida, nós contamos com a ajuda de Deus, que nunca nos desampara em nenhuma situação. Mas a primeira ação deve partir de nós. Ajuda-te. Nada vem por milagre, ou sem que haja merecimento. O esforço para conseguir algo, para ultrapassar uma situação difícil ou dolorosa, tem que partir de nós, usando de calma, de inteligência, de fé, de paciência, de coragem. Mas muitas vezes nós somos imediatistas. Nós pedimos e queremos que a ajuda chegue imediatamente. Não é assim que acontece muitas vezes conosco? Outras vezes nós somos comodistas ou ociosos e preferimos enterrar os nossos talentos. Kardec, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos dá o exemplo de um homem que está perdido num deserto. E ele estava com uma sede terrível. Aí ele sente que ele vai desmaiar. E aí ele se deixa cair no chão. Então, ele roga a Deus para que Deus o ajude. E fica esperando o auxílio chegar. Mas nenhum anjo vem lhe dar de beber. Entretanto, diz Kardec, um espírito lhe sugere em pensamento que ele deve se levantar e seguir por uma determinada vereda. Então, por um movimento maquinal, ele se levanta e caminha ao acaso. Ao longe, ele descobre um riacho e ele se encoraja. Se ele for um homem de fé, ele vai agradecer a Deus pelo pensamento que ele teve. Mas, se ele não tiver fé, se ele for egoísta, ele vai dizer: que pensamento bom que eu tive! Achei a água que eu precisava por obra do acaso. Vejam como é que são as atitudes das pessoas. Na verdade, nós sempre temos o auxílio dos nossos benfeitores espirituais, em todas as situações. Mas nem sempre nós temos ouvidos de ouvir as suas recomendações, já que os seus conselhos são sutis. Eles exigem que nós tenhamos sentidos perceptivos. Esse é um sentido que nós precisamos já começar a desenvolver, o sentido da nossa percepção, para que nós estejamos atentos à espiritualidade que nos rodeia. Sentidos perceptivos no bem, não é? Temos que modular na mesma frequência que esses benfeitores espirituais. Temos que silenciar para ouvir a nossa consciência. Mas não é só o silêncio exterior. Temos que silenciar o nosso interior. Silenciar os tumultos que trazemos dentro de nós, especialmente nestas situações em que nos encontramos. Silenciar emoções contraditórias, sentimentos
difíceis, irritações, intolerâncias. Isso são ruídos internos que atrapalham o nosso ouvido, o nosso ouvir os nossos mentores. A ajuda desses mentores, desses benfeitores, não é ostensiva, para que tenhamos a oportunidade de usar o nosso livre-arbítrio. Eles não fazem por nós. Eles sugerem, ou eles nos auxiliam, eles nos aconselham, mas o esforço tem que partir de nós. As forças têm que ser próprias para que nós possamos ajudar-nos a nós mesmos. No Livro dos Espíritos, existe uma passagem de Santo Agostinho que ele vai dizer o seguinte: esses espíritos benfeitores estão sempre ao seu lado, por ordem de Deus, trabalhando por amor e cumprindo uma bela e às vezes penosa missão. Onde vocês estiverem, eles estarão com vocês, nas prisões, nos hospitais, nos lugares de devassidão, no isolamento. Nada separa vocês desses amigos, que vocês não podem ver, mas do qual sua alma sente os mais doces estímulos e conselhos. Olha que lindo que Santo Agostinho nos diz. Isso nos dá uma esperança, uma força, uma alegria, porque nunca estamos sós. Às vezes nós é que os deixamos, não é verdade? Então, diante das provações, nós não devemos desanimar. Vamos pensar nas tantas situações difíceis pelas quais nós já passamos e que já se foram embora. Superamos situações que julgávamos impossíveis de ser superadas em todos os campos. No campo familiar, no campo profissional, no campo espiritual, no campo emocional. De onde vieram essas forças? De onde veio essa ajuda para nos sustentar nessas situações? Ajuda-te, que o céu te ajudará. Nem todos conseguem vencer os testes da vida a que são submetidos. E por quê? O que é necessário fazer? O Evangelho de Jesus nos direciona. Primeiro, ele já falou, é o ajuda-te. E depois, confia em Deus, que não dá pedras a quem lhe pede pão, e nem serpentes a quem lhe pede peixe. Jesus nos disse, se sendo maus como são, sabem dar boas coisas aos seus filhos, com maior razão, nosso Pai do céu dará os verdadeiros bens àqueles que lhe pedirem. Deus quer a nossa felicidade. O que nós temos é que somos ainda espíritos imperfeitos, num mundo ainda inferior, que precisamos nos burilar, que precisamos dessas experiências, mas temos sim muita ajuda quando nos ligamos a ela. Entretanto, não basta pedir e ficar esperando acontecer, como fez o moço do deserto, não é verdade? É necessário agir, é necessário buscar soluções, é necessário ter coragem, ter bom ânimo para enfrentar as situações difíceis. Ninguém colhe, minha gente, se não cultivar. E esse é o princípio da lei do trabalho, que coloca em ação as forças da inteligência, diz Kardec, e por isso gera progresso e evolução. Kardec diz ainda, se Deus tivesse isentado o homem do trabalho, seus membros se atrofiariam. Se Deus tivesse isentado o homem do trabalho da inteligência,
seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Nós somos filhos das nossas próprias obras e seremos recompensados pelos nossos méritos naquilo que tenhamos feito. Então, nada cai do céu de mão beijada. É muito esforço, é muito trabalho. Então, vamos trabalhar. Vamos trabalhar o quê? Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Vamos aprimorar as nossas ações, as nossas palavras. Vamos expandir a fraternidade, a solidariedade, nos tornando cada vez mais espiritualizados. É assim que seremos um homem regenerado, de um mundo regenerado. Isso exige muito trabalho conosco mesmos, se queremos participar desse mundo regenerado. Mas, minha gente, vamos trabalhar sem ansiedade, porque nem sempre é dado a nós colhermos os frutos do nosso trabalho. Há plantas que podem germinar em uma semana, mas outras demoram meses e não seremos nós a colher os seus frutos. Vamos confiar em Deus, em nós mesmos, em nosso desenvolvimento como espíritos eternos que caminham para Deus. Vamos multiplicar em nós valores como a esperança, a fé, a generosidade, o perdão libertador, porque esses são os nossos tesouros, os tesouros que os ladrões não roubam e as traças não roem. Às vezes, as portas se fecham, mas outras vezes, as portas se abrem. E pode ser a própria espiritualidade que está nos chamando para nos mostrar novas experiências. Portanto, estejamos sensíveis à ajuda dos benfeitores, confiando e servindo, sem nos entregarmos à deserção, oferecendo campo à bondade divina, para que ela haja em nosso benefício. Às vezes, Deus permite que choremos para encontrar os nossos caminhos. Mas, se formos cooperativos com a espiritualidade, seremos sem dúvida auxiliados. Que Jesus nos ajude a sermos sensíveis, a trabalharmos com alegria, a darmos o melhor de nós e multiplicar aqueles dons, aqueles talentos que nos foram confiados. Que assim seja, graças a Deus. E agora, queridos amigos, é chegado o momento de nossas doações, porque vibrar é doar, doar amor pelo nosso pensamento elevado, unindo os nossos corações e os nossos pensamentos, respirando profundamente, com calma e, acima de tudo, irmanado nos mais profundos sentimentos fraterno, vibremos. Paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Para todos os governantes do nosso planeta, vibremos sabedoria, responsabilidade e amor. Sustentação para os homens de bem e suas missões em todo o planeta. Muita fé, proteção espiritual a todos os brasileiros. Saúde aos enfermos do corpo e da alma. Compaixão com aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Amparo e proteção às crianças e aos idosos, e discernimento aos nossos jovens. Sustentação para todas as casas de oração e caridade, em especial a nossa querida Casa do Caminho, seus trabalhadores e suas obras sociais. Proteção espiritual
para todos aqueles que pedem ajuda para vencer suas dificuldades e para todos os necessitados que agora vêm em nossa mente. União para todos os núcleos familiares, harmonia para os nossos lares, equilíbrio, força e luz, coragem e perseverança para todos nós, e que se fortaleça em nossos corações o amor de Cristo. Que assim seja. E assim, vamos chegando ao final desse nosso Evangelho, e nós vamos agradecendo aos nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores, agradecendo ao nosso Pai Maior, agradecendo ao nosso irmão, Senhor Jesus, a todos os espíritos de luz que conosco e que antes de nós prepararam a ambiência para esse nosso Evangelho de hoje, em especial a Itaporã, que nos ampara. Nos conectando com todos eles e recebendo todas as energias que deles emanam e que chegam aos nossos corações. Agradecemos a tudo isso que aqui recebemos, com muito amor e com muita gratidão. E vamos encerrar o nosso Evangelho com a oração que o Senhor nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.